Iniciamos então nosso a oitava edição do nosso Raiz Cast, segunda temporada, né? E agora aqui no estúdio da Fadismo, um estúdio muito mais preparado, estúdio que eu me sinto, né, uma estrela, só falta um camarim agora para isso. E o nosso Raiz Cast, para quem está chegando agora pela primeira vez, é um programa que nós trouxemos empresários de pequenas e médias empresas para mostrar o seu trabalho e principalmente a sua história, para todo mundo entender que não tem facilidade, que a vida e o jogo do empreendedorismo é assim mesmo, é duro, é com fé, foco e determinação. Então hoje o Maico Rigg, né, Imobiliária Rigg, é isso, Maico? Isso aí, é um prazer enorme estar aqui com vocês, reunido aqui na Fadisma. Prazer enorme contar com o Rodrigo também, que vem dando essa oportunidade para nós, para todos os mentorandos também. Uma oportunidade nova de divulgar o negócio próprio, local aqui de Santa Maria, e também fazendo essa parceria com ele, que vem desempenhando um trabalho magnífico aqui em Santa Maria. Show! E vamos lá, quem é o Maicon? Conta para nós um pouquinho onde nasceu o Maicon, da onde vem o Maicon? Bom, vamos lá então. O Maicon é lá da cidade de Jari. Muito poucas pessoas conhecem. Uma cidade lá do interior com 5 mil habitantes. Perto de Jaguari, então? Não? Jaguari é minha cidade natal. Perto de Toropi e São Pedro. São Pedro, mais para cá então. Isso, próximo de Quevedos, que interliga Toropi e Tupaciretã. Para as pessoas que estão, muitos que são de fora de Santa Maria, ou pessoa fora do estado, ele está dizendo que ele é direção fronteira com a Argentina, saindo do centro do estado do Rio Grande do Sul, Santa Maria, em direção à fronteira argentina. Confere, né? É isso aí, isso aí. Cidadezinha do interior, lá com poucos habitantes, porém de qualidade. Quase o tamanho da minha família, eu acho. 5 mil. É quase isso, quase isso. Então Bom, a maioria lá é parente. o que não é parente é conhecido. Cidade do interior não tem uma pessoa que a gente não conhece. Eu imagino com 5 mil, para aí com 22 mil a gente já era, né? Imagina com 5 mil habitantes. Acho que tem em torno de 5 mil hoje em dia lá. E tá com algumas empresas já locais lá do comércio, já tá bem desenvolvido. O comércio que precisa, o essencial mesmo, já tem na cidade lá. Então, a cidade está crescendo, tá se desenvolvendo. Então, tá bem bacana lá. E o Maicon, então, mas tu me disse que nasceu, não foi em Jari que tu nasceu? Nasci em Jaguari. E aí, Jaguari. com quantos anos foi para Jari? Com 22 dias eu fui para Jari. Ah, então, na verdade, só nasceu e... Por causa da falta de hospital, deve ser isso. É isso aí. Hoje possui hospital lá. E aí, na época não tinha. Isso, com 22 dias eu fui para a cidade de Jari. Meus pais eram do interior também, trabalhavam com plantação de fumo. Desde novo eles passaram o ensinamento correto para nós. Com 22 dias eles me levaram para a cidade de Jari. E eles trabalhavam com plantação de fumo, né? Plantação de fumo. Trabalhavam na lavoura, no sol a sol, ali no pegado, né? Que nem assim a gente se diz. E com 22 dias me levaram para Jari. Logo que chegamos lá, o pai conta, né? Porque eu não lembro muito bem. Mas tu não tem uma memória boa, então, para não lembrar? Tu tinha 22 dias de vida já e não lembra? Não tem como lembrar, né? Mas enfim. Com 22 dias eles foram para a cidade de Jari. E aí ele fez um concurso público na prefeitura. Aquele tempo até a cidade de Jari era distrito de Tupaciretã. O pai conta. Depois ela acabou se emancipando, né? Então ele fez o concurso ali, acabou passando de gerais, que chamavam naquele tempo. Serviços gerais? Serviços gerais, isso aí. E aí eles começaram ali, eles tiveram um mercadinho também, que se chama, né? Eles tiveram lá na cidade. Tu sabe que agora tu falou em concurso do teu pai? O meu vô, ele era carroceiro e numa época ele trabalhou na prefeitura e eu me lembro, eu era criança e ele era o cuidador da pracinha e na praça. E sabe com que ele cuidava da pracinha naquela época? Com um relho, cara. Corria gente com um relho. O pessoal do interior é assim. O troço não era raiz mesmo. Era né? raiz, era raiz. Hoje em dia, tu levantar a mão pra essa gurizada aí complica. Eu me lembro, meu avô cuidava a praça e era com um relho, cara. Corria a gurizada e começava a bagunçar de relho. E aquela época era boa, né? Ainda se respeitava os mais antigos. Hoje tá um pouquinho mais difícil. Mas vamos lá, daí teu pai foi pra prefeitura? Isso, aí meu pai foi pra prefeitura, minha mãe trabalhou por 14 anos em uma padaria Zeredo, que existe até hoje lá. Na verdade, a gente brinca que toda a nossa família, só o pai que não trabalhou na padaria Zeredo. Porque tava na prefeitura. Porque tava na prefeitura, senão tinha trabalhado também. Eu já trabalhei, meu irmão já trabalhou. Minha irmã também não chegou a trabalhar, mas já trabalhou. Quantos são na família, vocês? É eu, minha mãe, meu pai e meus 2 irmãos. Uma menina, que hoje trabalha no Sicredi, em Cruz Alta, e meu irmão, que é meu sócio na Imobiliária Rigg. Qual a idade que é o mais velho ali? O mais velho é meu irmão. Depois tu é do meio ou
guria? Não, a guria tem 29, eu acho, se não me engano. Ela é a do meio. Do Tu, meio. tu é o caçula. Eu sou o nenê, que nem diz a mãe. O nenê da mãe. O nenê. E me diz uma coisa, como é que foi o estudo de vocês? Estudaram lá também? Até que série? Como é que foi? Sim, sempre a gente estudou lá na escola municipal, né? A Érico Veríssimo, que existe até hoje lá. Na verdade, todos que passaram por Jari, acredito que já estudaram naquela escola, né? A gente cursou todo o ensino fundamental, médio, todo É lá. a única escola que tem lá? Municipal da cidade, sim. E aí tem a mais cidade alguma... do interior. Não, e lá tem alguma estadual, alguma coisa, ou só esse colégio municipal? Só municipal. E ele tem primeiro... No meu tempo era primeiro e segundo grau, é isso, né? Isso aí. Indo até terminar o colégio Até para o depois ir terceiro para a ano. faculdade. Isso. Então estudou a vida inteira no mesmo colégio. O vida inteira, todos nós lá. Eu também a mesma coisa, da Escola Professor Dil em Quaraí, só que é estadual. E eu estudei desde o jardim da infância, que a gente chamava, até eu sair para a faculdade, e foi nesse mesmo colégio. Até meus pais, até uns 4 anos atrás, eles tinham só o fundamental, que a gente chama, né? Porque naquele tempo era bem difícil tu O estudo era mais trabalho do que estudar. conseguir conciliar o trabalho com o estudo, né? E aí acabou que um tempo agora eles conseguiram fazer a formação completa no IFE de São Vicente do Sul. Acabaram conseguindo fazer essa formação aí também, junto com a escola Érico Veríssimo, né? Então hoje eles podem dizer que eles terminaram o segundo grau. Isso, terminaram o segundo grau. Que show. Quantos anos eles tinham agora quando finalizaram? Eles tinham uns 45 por aí. Mas bem novo, meia idade, 45, uma gurizada. Eu me sinto um guri, pra falar a verdade. E é um orgulho, né, pra nós da família ali, por ver eles realizados ali. O pai e a mãe ficavam muito realizados, trabalhavam o dia todo, chegava às 5 horas da tarde, se arrumavam e iam pra escola, pra formação ali, né? Muitas vezes iam direto também. Guri novo, com a namorada, estudar. Parceiro, colega da namorada. E me diz uma coisa, então, como é que foi o planejamento de vocês? Vocês chegaram a trabalhar na infância? Como é que foi? Como é que era? A gente brinca bastante, né, que a imobiliária Rig surgiu do espírito empreendedor e que sempre trabalhou desde novo, né? Eu, desde novo, tive minha lavagem de carro, trabalhava com corte de grama também. Na verdade, não tem o que eu não fiz nessa vida até hoje, que eu brinco. Eu sou novo, mas já fiz de tudo, já fui garçom. Tu começou a trabalhar quantos anos? Com uns 8, 9 anos. 8, 9 anos eu já ia cortar grama já. Começou cortando grama. Comecei cortando grama. E depois... Me lembro até hoje, comprei uma maquininha de fio. Naquele tempo devia descer uns R$300, eu acho. Uma fortuna. É uma fortuna. Pegava a minha extensão e subia pra praça tentar o serviço de corte de grama, né? E aí depois, com o tempo, a minha mãe que trabalhava na padaria conseguiu um emprego lá na padaria também pra mim. E nesse meio tempo, pra ajudar em casa e a família, eu cortava grama, trabalhava lavando carro. Final de semana eu trabalhava de garçom também. E os teus irmãos trabalhavam com o quê? Trabalhavam na padaria também. Meu irmão conciliava também o corte de grama, me ajudava bastante, né? E minha irmã, desde nova, trabalhou numa loja de calçados. A gente brinca que lá na família todo mundo se ajudava, né? Brinca não, é a realidade, né? Todo mundo se ajudava, no intervalo do almoço todo mundo ia pra casa, um lavava a louça, outro passava a vassoura na casa, o outro secava a louça, então a gente sempre foi unido desde novo, né? A gente dá muito valor pra família, pro pai e pra mãe, por eles sempre desde novo passar o que era correto pra nós e ensinar o certo, né? Sabe que agora eu tava falando na questão correto, família, e sábado nós tivemos agora, que foi a primeira aula de mentoria, e uma das pessoas que foi chamado para lá, ele tem uma clínica, e ele falou que o que chama a atenção nele, que ele tem os funcionários que se destacam, e até me chamou a atenção que ele disse, no plano de seleção dele de funcionário, é pegar pessoas do interior, porque quase nunca dá problema e são pessoas que trabalham muito e muito focadas. Isso me chamou muita atenção. E a gente nota também que isso aí é bastante realidade. Até estava conversando com meu irmão esses dias, que se a gente parar e notar todo o pessoal que veio do interior, talvez por medo de passar o que os pais passaram, né, o trabalho ali árduo do sol, dia a dia, acabam vindo para Santa Maria ou regiões aqui da volta para tentar um trabalho, né, ou cursar uma faculdade. E a gente fala também bem isso que tu disse, o pessoal do interior, ele dá um gás muito maior, porque são mais. Pessoas que vieram numa questão de um trabalho a mais, tiveram que buscar o que é seu, viram pai e mãe dentro disso. E hoje, se nós pegarmos a gurizada, e principalmente grandes centros, os detalhes, tudo na mão beijada, não sabe o preço do sacrifício. E eu sempre digo que não é questão deles, né? O erro é dos pais, a criação dos pais. Criação, isso aí. Até a seleção, quando a gente faz ali na imobiliária, a gente cuida muito disso daí também.
tentar trazer um pouco do passado da pessoa para entender o que ela passou, qual é a realidade dela, né? Porque daqui a pouco não condiz com nossos valores e missões da empresa, né? Não é o que a gente procura para trabalhar junto com nós hoje. Porque a gente traz muita essência do passado. Meus pais mesmo, meu pai foi ter um carro acho que era com uns 35, 32, um carro. Ele me falou que no tempo que quem tinha uma bicicleta com 18 anos era o rei do interior, ele me falava. Então eu me sinto bem orgulhoso, porque hoje a gente tem casa própria, tem um carro próprio, e tudo isso com o ensinamento que eles passaram desde novo, né? E é os princípios, né? Eu acho que é uma coisa muito válida e para valer, como tudo. E hoje até as pessoas, ser honesto, você transformou uma coisa tão fora do que deveria ser normal, né? Seria uma obrigação da pessoa, em primeiro lugar, ter honestidade. E já virou quase que uma coisa muito bem diferente, né? Mas vamos lá. Como é que foi então a vinda de vocês trabalhando aqui, trabalhando ali? Provavelmente o irmão mais velho foi o primeiro a vir precursor para estudar, é isso? Isso aí, ele foi o primeiro a dar o pontapé. Nós tínhamos muito medo, né? Porque lá a gente vinha para Santa Maria esporadicamente, era para vir fazer uma consulta, fazer alguma coisa. E aí com o tempo ele me disse, vou ir para Santa Maria. Não aguento mais ir e vir todo dia da faculdade. Porque a gente acordava às 7 horas da manhã, trabalhava até as 4:30 da tarde e às 5 horas tinha que pegar a van para vir para faculdade. E aí ele cursava Direito na UBRA. Hoje ele é formado no FN em Direito, advogado. Mas ele fazia faculdade na UBRA. E aí chegava o horário da tarde, trabalhava das 7 às 4, pegava a van às 5 e vinha para Santa Maria. Quantos quilômetros dá? Dá 90. Mas ele ia ter que fazer um trecho menor, porque eu vou te dizer, eu no começo, quando eu iniciei a faculdade lá em Quaraí, eu trabalhava de manhã das 7 também até as 4, porque o ônibus saía às 5. E lá era 110 km, até Santana do Livramento. Santana. E aí quando chovia, eu acho que chovia mais dentro do ônibus que fora. Então a gente ia no ônibus e voltava no ônibus. Foi assim que eu iniciei também a minha faculdade, a primeira. E no fim não terminei, porque aí eu me mudei para Bagé, entrei na escola militar, foi indo. Ficou faltando um semestre para me formar em análise de sistema. Mas vai fazer a formação ou não? Não, aí eu fiz a distância administração, né? Daí terminei a administração. Mas eu volto a dizer uma coisa tão importante, às vezes as pessoas estão nos ouvindo, que muitos se preocupam na questão de formação. Eu acho que a formação ela é muito importante, principalmente depende da profissão, até porque ela nos abre os caminhos, não tem como dizer que a gente não tem que estudar, a gente precisa estudar. Sim. Mas quem não teve oportunidade, não se preocupar sobre isso, porque eu conheço muita gente que tem o estudo e não tem o caráter e a questão profissional de pessoas que não têm. Então isso não quer dizer nada em questão caráter, pessoa, mas em sim conhecimento. Óbvio que eu vou chegar aqui e vou dizer que não tem que estudar, tem sim. Eu até devo iniciar agora aqui na Fadismo o Compliance, que é um curso novo, me deixou muito curioso até a questão do conteúdo, e eu vou fazer um desafio. Lá em casa vai ser eu, Dona Jaque e a Natália, agora que terminou o colégio, fazendo Compliance. E é um desafio, sabe? Porque muitas pessoas dizem, mas vai à distância, tem aquele preconceito, né? Curso à distância. E eu vou dizer que eu fiz todo um planejamento para minhas filhas virem para estudar na questão da universidade, que hoje a realidade não é a questão à universidade, mas e sim em um estudante é quem faz a diferença. Tem que ter o foco, né? Exatamente, porque essa questão está muito difícil, então. Então é um desafio que nós aceitamos, até por estudar os três juntos. Sim. Dona Jaque também não tem nível superior, ela terminou só o 2º grau, e cedo a gente já casou com 17. Então a gente foi para a lida e para a vida, e até porque ela também quer fazer e vai encaixar bem, porque hoje, como ela é diretora, e tu vê, né, a Dona Jaque não tem nível superior, ela terminou o 2º grau, hoje ela tem um cargo numa empresa que trabalha com 6 empresas, coordenando 6 empresas, faturamento de milhões, e a responsabilidade que ela tem com um time. E eu vejo, muitas vezes eu faço seleção, a gente faz seleção de pessoal, chega pessoal com mestrado, eu acho que às vezes as pessoas também esquecem, né? Elas fazem tanta coisa, mestrado, doutorado, mas na hora do campo em si é mais complicado. Mas, como tudo na vida, né? Não existe uma regra e as pessoas não se preocupem com isso, quem está nos ouvindo, né? Porque quem está estudando é óbvio vai ter um ganho, quem não estudou porque não teve oportunidade, um dia pode ter oportunidade, se não teve, fazer o melhor possível como profissional. Sim, é o que a gente diz, né? Quando aparecer uma oportunidade, tem que agarrar com o dente, né? Aproveitar a oportunidade que foi... Cavalo encilhado só passa uma vez, não é assim? Foi cedida, é isso aí. É o dito popular do interior, né? É isso aí. Mas me diz uma coisa, teu irmão veio pra cá, começou
Primeiro ele tava no ônibus, né? Isso aí. 90 km era mais perto de 110. Então ele mas pegava uma estradinha de chão, né? Ah, judiava um pouquinho. Pegava 25 km de estrada de chão. De Toropia a Jari. Dava judiada essa de chão. E ele chegava aqui na faculdade em torno de 6h30. Aí começava a aula às 7. Terminava às 10h30, chegava meia-noite em casa. Não, mas aí era bem tranquilo. Se fosse meia-noite, tava tudo certo. Aí ele, como a avó era compartilhada, tinha alguns alunos que estudavam lá no FSM. Tinha que buscar pra Aí até a van vir lá da FSM pra pegar na Ubra, chegava ali em torno de 11h30, 11 horas. Já ia chegar 1h e pouco da manhã. E aí até Jari, mais 1h30, 2 horas. Chegava em casa 1h da manhã. E aí outro dia, 6 horas de pé de novo. Às 6 horas tinha que levantar pro pega, né? E aí ele começou a cansar e disse, agora eu vou pra Santa Maria. É isso aí, foi bem a história. E aí ele veio pra Santa Maria, foi o pioneiro que a gente fala. Tu sabe que isso que nós estamos falando é um exemplo que nós, seres humanos, nós precisamos ser forçados a tomar uma atitude, né? E ele, pelo cansaço, por tudo que ele fazia, ele foi forçado. Não, vou pra Santa Maria buscar um emprego, estudar e provavelmente foi isso. É isso aí. Sim, foi bem isso aí. Ele começou a faculdade 1 ano antes de mim. E aí, com o tempo, fui fazer o mesmo caminho dele, fiz o mesmo caminho. E a irmã de vocês estava lá e não fez esse... A minha irmã já era formada, ciências contábeis. Ela fez a distância, mas vinha uma vez na semana para fazer as provas, né? E o pai que vinha acompanhar ela sempre trazia ela. Desde novo o pai sempre influenciou nós, ele falava, estuda filho, estuda, para vocês não passar o que eu passei. Eu não estudei, eu trabalhei de sol a sol. Então vocês vão fazer o contrário, vocês vão estudar para ter um futuro brilhante, né? Então, meu irmão veio para Santa Maria e depois eu comecei a faculdade e segui o mesmo caminho dele. Fazia o mesmo horário dele. Trabalhava das 7 às 4, às 5 horas pegava a van, só ia em casa, tomava um banho, comia alguma coisa rapidinho ali, pegava a van e vinha para Santa Maria. Mesmo trajeto. Aí 1 hora voltava para casa. E aí foi que a gente acabou cansando também, né? Eu acabei cansando. E aí eu me lembro até hoje que eu vim para Santa Maria e eu disse para ele, tem um lugarzinho na tua casa que eu vou embora para ir também. Só que esse era o problema, né? Avisar a mãe e o pai que o filho mais novo... ia sair. O caçula ia sair. E o dia que a gente fez uma reunião lá em casa com todos os irmãos, a gente mencionou pra eles, semana que vem o Michael vai tentar um emprego lá em Santa Maria e vai tentar fazer faculdade. E aí eu vim pra Santa Maria, trabalhei na Pampeiro ali também. E trabalhava de garçom também nesse meio termo, né? Pra poder conciliar a faculdade, ajudar nos custos, né? Não foi fácil pra família, não foi fácil pro pai e pra mãe. Porque acabou que eles tinham todo mundo na volta hoje. Tua irmã tava formada, tava lá com eles ou já tinha saído também? Não, já tinha saído. Então saiu do mais velho, saiu ela, e aí ia sair o caçula. Na verdade, saiu ela, depois o meu irmão depois e depois do irmão eu. E depois tu. Eles tentaram me segurar até o máximo que deu, mas aí é aquela velha história, né? Eles criam o passarinho pra voar. Pra voar, né? Não dá pra... Isso aí. E aí eu vim pra Santa Maria, comecei a trabalhar também. Comecei a faculdade na Ubra, depois acabei fazendo a transferência ali pra Sobresp. E hoje, graças a Deus, os 3 filhos formados, né? Um em ciências contábeis, o outro advogado e o outro administrador de empresas. Como tu fez pra questão, como é uma faculdade particular, pra pagar trabalhando, como é que foi isso? Eu consegui uma bolsa de ProUni, também uma parte de ProUni, e o restante eu pagava de recursos próprios, né? Tentava conciliar ali os custos. A gente fala que desde novo foi tudo contadinho ali, tudo organizado, né, que a gente menciona. Porque vocês sabem que hoje em dia não é fácil a gente conseguir trabalhar, estudar e todo o custo de vida também. Na cidade de Santa Maria a gente sabe que é um custo alto também para conseguir se manter, né? E graças a Deus aí com todo o apoio da família e amigos, a gente conseguiu... Os irmãos eram um apoiando o outro também, isso que aí. Já saía e... hoje lá na cidade, se mencionar o meu nome, dos meus irmãos, da família em todo em si, né? Todo mundo fala que tem muito orgulho do que a gente se tornou, porque desde novo, todo mundo lá na cidade de Jari sabe que a gente é uma família batalhadora, que desde novo a gente conquistou Viraram tudo. celebridade em Jari. É, isso aí. Cidade com poucos habitantes, é isso aí, né? Saíram e foram se formar os filhos. Os filhos do seu, como é que é o nome do teu pai? Seu Adelar Rigg. Seu Adelar Rigg. Foi daí que surgiu a Imobiliária Rigg, né? Pelo sobrenome do pai. Eu falei, vamos botar para orgulhar o pai. E como é que foi então chegando lá? Você formaram e como é que foi a questão pro empreendedorismo? Isso, então a imobiliária surgiu agora no ano de 2022, novembro de 22. Final da pandemia? Final da pandemia. Na verdade foi ali, o planejamento mesmo em si foi na pandemia.
Eu falei pro meu irmão, vamos abrir o nosso negócio, que o pai sempre sonhou. Vocês trabalhavam em quê? O meu irmão trabalhava numa empresa de energia solar. Uhum. E eu fazia faculdade... Não era parceria solar, né? Não era parceria solar. solar. Falar o nome e fazer propaganda. E eu trabalhava aqui na cidade de Santa Maria também. Trabalhei na Pampeiro e era corretor de imóveis já também, né? Já tinha uma bagagem. Passei por 2 imobiliárias, que agregou muito conhecimento. Passei pela Cancia Imóveis e pela Invista Imóveis. Fui líder de equipe nesse meio tempo também. E aí, como a gente vai criando um conhecimento, vai tendo uma bagagem a mais... Que é o natural, né? Depende, sempre tem pessoas que passam. E eu sempre digo uma coisa, eu agora, fora o golpe que eu levei em 2018, eu comento muito pouco sobre isso. O ano passado eu levei outro golpe de uma pessoa que eu trouxe de Quaraí, ele e a mulher dele, e coloquei ele e a mulher dele em cargos de confiança, porque ele tinha quebrado a empresa dele lá em Quaraí, veio pra cá, já tava mal das pernas, pediu ajuda, e coloquei em cargo de confiança, e a gente sabe que, eu sabia que eles já tiveram negócio, eles queriam ter o negócio deles, fiz toda a ajuda, preparando ele para trabalhar na área de elétrica, eles prepararam a empresa para prestar serviço também para a parceria solar, né? Sim. Sabia que eles não iam querer ficar de funcionário o ano inteiro, porque eles foram empresários, tinham quebrado a empresa, mas eles queriam... Tudo isso fui preparando. E no fim eles acabaram abrindo a empresa do mesmo sentido da minha, sem me dar aviso, pegando tudo da minha empresa, informações e coisas, e foram... Ou seja, ajudou e foi... Criei a cobra. É, isso aí. Mas isso faz parte da vida, né? Cada faz um parte tem... dos negócios. Cê, né? até tô comentando que é raríssimo eu falar, para quem tá ouvindo e as pessoas saberem que não vai ser o primeiro, não vai ser a segunda vez que a gente vai levar, porque quando a gente acredita no ser humano e a gente dá força, toda pessoa que tá comigo, e principalmente porque ele era um amigo da infância, meu. Então era uma pessoa de alta confiança, que eu tinha alta confiança, né? E se transformou baixa confiança. E eu acho que todo ser humano que eu conheço e começa a trabalhar comigo, eu trabalho ele com média confiança já. A partir dali, ou ele sobe ou ele baixa na questão de confiança. Só cabe a ele demonstrar isso. Até o dia que eu fui lá na parceria, pra gente conversar, na parceria solar, até eu notei bastante que a união lá dentro da empresa é bem interessante, né? Até a gente conheceu todos os setores ali, a gente vê que tá todo mundo feliz, tá todo mundo engajado, né? Na mesma sintonia da empresa, né? Isso é bem bacana. Uma coisa que eu sempre digo é a questão vai da liderança. E quando as pessoas falam para mim assim, adoro fazer gestão de pessoas. Aí eu baixo a cabeça e fico pensando assim. Aí quem tá ouvindo não me conhece a história vai dizer, mas aí então tu não sabe lidar, tu não, né, não... Agora há pouco nós tivemos, né, o próprio presidente falou que o empresário, ele foi uma coisa que me entristeceu com as palavras dele. Eu não misturo nunca política, mas eu sempre vejo a área financeira e a área que o grande líder tem que dar exemplo. Assim como o outro presidente não deu bons exemplos, o presidente atual ele tem que dar um bom exemplo, principalmente na questão para os empreendedores, porque eu abdiquei, vendi minha casa, postei negócio, eu gero mais de 200 empregos, se pegar semi-direto, indireto e as lojas, tenho certeza que ultrapassa mais de 1.000 empregos hoje, e tudo depende de uma geração, né? Nós empreendedores, a gente sabe a dificuldade. E as pessoas não podem confundir mega empresa com quem gera 75% do emprego no Brasil, que são as pequenas e médias. Sim. Histórias como a tua, história como a de todos que eu trago aqui. E para a pessoa falar que o empresário só fica rico nas custas dos funcionários. Cara, para mim isso aí me entristeceu muito, porque só eu sei quanto eu batalhei, quanto eu luto pelas coisas. Porque se não tivesse uma empresa, ou se eu não fosse ganhar uma empresa, eu não botaria minha casa. Eu botei minha casa, o negócio dá errado, eu fico sem morar, quem me ajuda? Quem vai tirar um centavo para me ajudar? Ninguém vai me ajudar. Hoje então, ninguém pode falar, né, que tu ganhou tudo de mão beijada, ou foi sorte, foi sorte que o Rodrigo conquistou tudo que ele tem hoje. Não, a pessoa tem que entender o passado que a pessoa passou para chegar até aqui para poder conquistar, né? E hoje a minha luta, principalmente com o Raiz Cast, com a mentoria, em primeiro lugar o Raiz Cast, é levar a história para todo mundo saber que todo mundo tem uma história sacrificante, que todo mundo passa por isso. E eu digo às pessoas quando estão com um grande problema, cara, olha pro lado e vê que tem pessoas que estão pior do que tu. Piores. E tem pessoas que estão com problema de saúde que tem que lutar muito mais Sim. ainda do que nós, que podemos remediar na questão do negócio. É isso aí. Então hoje, todo dia que eu levanto, eu agradeço a Deus pela saúde dos meus filhos, isso aí já basta. O resto a gente busca. E esse é o objetivo do Raizcast, é levar as histórias para as pessoas. E a mentoria, eu gravei assim, eu gravei uma pessoa que falou, isso é para me sua ganhar dinheiro.
Olha, em primeiro lugar, eu ganhar dinheiro, eu já ganho dinheiro. E eu Sim. sei a forma de ganhar dinheiro. Se eu fosse fazer uma coisa para vender nesse momento, eu ia botar para vender. Eu não ia iludir as pessoas por uma coisa estar ali dentro para fazer uma venda. Até porque o meu nome cairia por terra no momento. Sim. E hoje está crescendo. Então, no futuro, vai vender? Óbvio que eu vou vender no futuro. Eu não Sim. vou manter de graça a vida Sim, inteira. sem dúvidas. Mas eu quero primeiro pegar know-how, eu quero ajudar pessoas, eu quero que coisas se modifiquem, porque com certeza esse nome que eu pegar e agregar, no futuro eu vou colher muito mais. Então, o E objetivo é esse. sem dúvida está ajudando um monte de pessoas, né? Talvez está surgindo novas empresas, novos negócios na cidade de Santa Maria com o teu auxílio aí, né? Tem duas que realmente surgiram com isso, e ontem eu recebi inclusive os comentários no grupo ali, ficou muito legal das pessoas, agradecimento, e eu recebi muito em particular me mandando. E uma delas me falou que ela estava desistindo nesse momento até da questão do negócio, da ampliação, e aí ela voltou atrás e disse que iria dar mais um passo porque viu que não foi fácil para mim, ou todo aqueles detalhes, e com tudo que eu passei, ela acha que vai ajudar. Então isso aí é muito legal, sabe? Essa coisa é o que mais a gente ganha. Mas vamos lá, que não sou eu que estou falando aqui, não é? A entrevistada é tu. Como é que foi a questão então da RIG? Chegou na pandemia, vocês era um sonho de negócio, Isso. tu já estava com uma experiência trabalhando em imobiliária, teu irmão advogado, na área da solar, que agora a gente também pode negociar alguma coisa, ver se o homem é experiente e é bom, mas como é que foi então? Vamos abrir uma imobiliária? Foi assim, agora eu estou experiente, vamos abrir? Como é que foi? Não, foi tudo o que eu falo sempre. Pra gente poder executar tem que ter um planejamento, né? Então, ao longo de anos, aí, meses, a gente planejou tudo. Colocou todos os custos na balança que poderia ter para abrir uma imobiliária, tudo o que precisaria para poder abrir. Foi se aprimorando também no conhecimento. E aí foi o dia que eu surgi para ele. Agora a gente vai abrir nossa imobiliária. E vamos colocar o sobrenome do pai para ele se orgulhar. Tudo que ele passou agora ele vai ser exaltado, que a gente diz. E aí foi um planejamento ali, o dia que eu falei para ele, agora tu vai na tua empresa e dá teu aviso, dá teus 30 dias de aviso que vamos abrir nossa imobiliária. E eu também vou avisar na imobiliária e a gente vai abrir a nossa. Vamos seguir o nosso espírito empreendedor, que desde novo tava na veia, né? Era a raiz aquilo ali. E aí foi o dia que a gente abriu. A gente começou aos poucos, né? Com marketing próprio, tudo nosso ali, a gente mesmo... É raiz. A raiz, esse a gente pode dizer que é raiz, porque até a gente tem todo o material ali num grupo que a gente fez de planejamento, que era nós mesmos compramos tudo no Mercado Livre, as mesas, cadeiras, todo o equipamento, né? A gente acabou até nós fazendo a montagem da sala, então era tudo raiz mesmo. Todos os dias, no final do dia, depois que a gente saía do nosso trabalho, a gente ia lá para a sala que a gente alugou. Como é que foi a decisão da sala? A da sala foi em vários pontos, né? Um deles foi a localização. E o que me ajudou bastante nessa decisão de abrir a imobiliária foi a minha faculdade. Porque eu fiz o meu TCC baseado em satisfação do cliente interno e externo. O meu trabalho de conclusão da faculdade foi esse. Então eu consegui agregar bastante e interligar a imobiliária com o meu TCC. Que até menciono que a minha professora Claudete me ajudou bastante nessa caminhada aí. Todos os professores, na verdade, da faculdade me auxiliaram para dar certo. Hoje até eles falam que tem orgulho de ter surgido uma imobiliária dentro da faculdade ali, que inspirou bastante. E aí eu fiz o meu TCC baseado nessa satisfação aí. E um dos pontos que eu abordei no meu trabalho de conclusão foi sobre satisfação do cliente. Se a localização interferia para ele, se uma sala interferia ou loja, se ele preferia vir próprio na imobiliária ou atendimento online. E qual foi o resumo que chegou? Bom, uma coisa que a gente notou é que o quê? O cliente cada vez mais ele quer atenção, então ele quer um atendimento personalizado, né? E o outro ponto também importante que foi abordado no meu questionário foi sobre a localização. E o cliente a gente fala, e os colegas colocaram que o ponto da imobiliária é um ponto estratégico, que vai influenciar bastante. Então esse foi um dos pontos que a gente escolheu ali no centro, nas Torres do Jobim. Então hoje a gente está inserido ali, né? Futuramente a gente tem um planejamento aí até o final desse ano abrir uma loja térrea. E aí sim contratar mais pessoas para trabalhar junto, né? E como é que foi esse... Já podemos dizer tem ano? Foi o ano passado? Não, ainda não, tem né? ano ainda. Como é que foi como é que tá indo esse começo aí? Melhor Dentro do que tu planejou, melhor... Bom, já disse que tá melhor. A gente pode dizer que tá melhor do que a gente planejou. A gente brinca que para abrir uma imobiliária, o espírito empreendedor ele tem que ser firme mesmo, porque no começo é difícil.
até para quem tá escutando nós aí. E na verdade ainda estão no começo, que não fechou nem um ano, né? Tá naquele... Na verdade a gente pode dizer aí que não deu nem 4 meses, né? De imobiliária. Então, até para quem tá escutando, é interessante falar isso. Se tiver medo, tem que ir com medo mesmo. Claro, com planejamento, né? No começo nunca vai ser fácil. Até eu falei pro meu irmão, o dia a gente que abriu, eu disse pra ele, olha, a gente tem que ter um dinheiro reservado pra pagar as contas dos primeiros meses. Pro começo. Senão... Então, no começo não vai ser fácil. A gente planejou bastante, mas no começo o retorno vai ser... Até porque vocês deram um passo grande, né? Vocês foram para um local já, alugaram, fizeram. Isso. Então, meus negócios iniciou tudo no local próprio, cantinho próprio, sem alugar, porque não ia ter dinheiro de capital para alugar. Era mais ou menos por aí. E aí eu até falei para ele, o primeiro mês a gente vai ter que guardar um dinheiro porque não vai ser fácil. E aí foi, para nossa surpresa, no primeiro mês... Fez uma venda e já arrebentou o dinheiro. Não, no primeiro mês a gente fez 5 vendas. Olha aí. Eu fiz 3 vendas e a corretora que tá com nós lá hoje fez 3 vendas também. Então, foi melhor do que a gente imaginava. Foi 6. Foi 6, isso aí. Senão o pessoal vai falar depois de ti ali. Tem um trechinho que a produção vai lá e colocar lá. Fez 5 vendas, 3 dela e 3 dele. Então, a gente... Foi melhor do que o esperado, né? No começo ali. E a gente tá bem orgulhoso, então, do começo da imobiliária, né? E a gente tá seguindo no caminho aí, com honestidade, humildade, né? Sempre respeitando o que a gente passou ali, nunca tentando passar por cima de ninguém. Não esquece a essência, né? A essência é o principal hoje. Eu vejo pessoas, e não vejo só pessoas, vejo eu também, o meu erro. Tu começa a crescer, fazer... A minha sorte é que eu tenho a Dona Jaque do lado. Tipo, que foi lá e, né, te orienta. Te acorda que a coisa não é assim. Começa a crescer, ver e achar que tu... O ego sobe, né? Exatamente. Isso é o grande problema para quem dá certo em algum negócio, começa a crescer. Não esquecer a essência e a simplicidade. Isso aí. Mas então tá. Então, quase chegando aqui mais 2 minutos, fechar nosso tempo dos 40. Como é que foi essa visão para ti, tu olhando para trás como empreendedor, vamos dizer assim, um bebê no empreendedorismo, né, que não deu 1 ano ainda, mas como é que foi essa visão para ti? O que tu, olhar para trás esses meses assim, o que tu falaria lá pro... Não tem muita experiência ainda, né, tu ainda vai adquirir muito, nova, mas o que tu faria para ti quando no início lá hoje, com esses meses? A palavra que me define hoje é orgulho, né, orgulho da pessoa que me tornei. Na verdade... Se perguntar para qualquer pessoa da minha cidade que me conhece, não vai falar mal de mim, eu tenho certeza. Isso eu falo com propriedade porque eu sei, né? Sei de onde eu vim, tudo que eu fiz, sempre com honestidade, sempre o certo. Meus pais sempre puxando ali, ó, faz o certo, faz o correto, que o retorno vai vir. Então eu tenho muito orgulho do que me tornei hoje, que venho me tornando. E tenho certeza que cada vez mais vou alavancar minha carreira e a imobiliária vai crescer ainda mais. Já está crescendo, né? Já está divulgando no mercado aí, a gente está no caminho certo. Tenho certeza que o retorno é garantido. É só fazer o certo e o correto que o resultado vem. Nada resiste ao trabalho. É o que a gente fala. É isso aí, show de bola, esses detalhes. Deixaria alguma mensagem para os jovens hoje? Quantos anos tu tá hoje? 26 anos. 26 anos. O que tu deixaria para essa gurizada aí dos 25, dos 20 aos 25 aí que tá amadurecendo? A juventude. Qual seria essa juventude aí? Não seria os aborrecentes, seria os jovens, né? Qual seria o recado teu para finalizar aqui? O recado que eu deixo hoje é para a pessoa que está pensando em abrir um negócio, ela se especialize, faça um treinamento, faça uma qualificação e que faça sempre o certo. É como eu digo, nada resiste ao trabalho. Então, se tu trabalhar o certo, fazer o certo, com honestidade sempre, o retorno vai vir. Então, a pessoa que está pensando em abrir um negócio, estude bem, qualifique para poder trazer para vir para o mercado pronto para poder atuar. Então, não tem mistério, é só trabalhar e se dedicar que o resultado vai vir. Show de bola. Te agradeço a tua participação. Queria para os ouvintes ou quem está assistindo, né, lembrar que quem quer ainda participar da mentoria, ela sempre está aberta. Participem na bio. A bio, para quem não sabe, que nem eu, assim, que aprendi agora, é lá em cima no Insta, ali perto do nomezinho ali, tu vai clicar. Tem um link. E ali tem o link onde vocês também podem fazer a inscrição. E quem não segue ainda, seguir, né? O @Careca Rodrigo Correia, que agora tem... Todas as mídias estão @Careca Rodrigo Correia. Tu não falou a mídia, né, da imobiliária aí, fazer a propaganda? É imobiliária _Rig. _Rig. Isso. Imobiliária isso _Rig. Isso. Então tá aí o feito o @. Isso aí. Muito obrigado, então, a todos que nos acompanharam. Obrigado por esse tempo aí. E queria deixar o encerramento com aquela frase que eu sempre falo. Fiquem com Deus.
Amém.